Olá, bem-vindo a este vídeo sobre associação série de impedâncias RC e RL, análise em frequência. Este vídeo faz parte de uma série para apoio ao uso do VNA. Veremos os seguintes assuntos: associação em série RC, associação em série RL e algumas considerações finais sobre os assuntos abordados. Iniciaremos com associação em série resistor-capacitor. Aí vemos o diagrama esquemático do resistor associado em série com um capacitor. A impedância equivalente dado pela soma da resistência com a reatância capacitiva, R mais 1 sobre J⍵C, ou R menos J sobre ⍵C. Aí está a equação da impedância equivalente em série. Observe que a parte real, resistência, sempre maior ou igual a zero, a parte imaginária, reativa, sempre menor do que zero, ou igual a zero, se for puramente resistivo. No caso, como temos associação de resistência com capacitor, teremos os dois fatores. Caso queiramos trabalhar na forma de fazor, nós temos agora o módulo do fazor, raiz quadrada de R2 mais 1 sobre ⍵C ao quadrado, seguido de um ângulo, cujo arco tangente é 1 sobre ⍵RC, ou fase. Então, esse é a forma fasorial. Vamos ao primeiro exercício. Vamos determinar a impedância série equivalente na frequência de 10 MHz para associação série de um resistor de 52 ohms em série com um capacitor de 130 PF, um de 122,4 com 130 PF e um de 52 ohms com 1,8 nanofarads. Três impedâncias diferentes. Depois nós queremos determinar o valor dessas impedâncias na forma fasorial. Vamos trabalhar com 10 MHz ou 10 elevado a 7 Hz, onde J é 1 menos J sobre 1 sobre ⍵C. Primeiro, Z1, 52, menos J, 1 sobre ⍵C, obtemos 52 menos J, 122,4 ohms. 52 ohms é a parte resistiva real, menos J, 122,4 ohms é a parte reativa da capacitância. Observe o sinal negativo. Para Z2, encontramos 122,4 menos J, 122,4 ohms. Interessante. A parte resistiva e a parte reativa têm o mesmo módulo. Em C, 52 menos J, 8,8 ohms. A parte reativa agora é menor em módulo do que a parte resistiva. Fasorialmente falando, aí está calculando 132,9 ohms com um ângulo de menos 6698 graus. Já Z2 é um módulo de 173,1 ohms, um ângulo de menos 45 graus. Já Z3, nós temos um módulo de 52,7 ohms e um ângulo de menos 9,6 graus. Nos três casos, com a reatância capacitiva equivalente, nós temos um ângulo negativo. E quando nós temos vários resistores e capacitores associados em série, como é que nós calculamos a impedância equivalente desse circuito? Vamos utilizar a seguinte fórmula. Vamos calcular o somatório de todos os resistores, toda a parte resistiva, toda a parte real. Menos J, 1 sobre ômega e o somatório de 1 sobre o valor de cada um dos capacitores. Um somatório do inverso da capacitância. Aí nós temos 3 resistores, 2 capacitores, então nós temos a resistência equivalente é a soma dos resistores, R1 mais R2 mais R3. A capacitância, menos J, 1 sobre ômega, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. No próximo exercício, nós queremos calcular a impedância série equivalente em 10 MHz para associação em série de 3 resistores e 3 capacitores. Resistores de 12, 26 e 14 ohms e capacitores de 680, 330 e 100 picofarads. E queremos calcular também a associação equivalente na forma fasorial. Primeiro vamos calcular o resistor série equivalente. Somamos os resistores e encontramos 52 ohms. A reatância capacitiva série equivalente, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, só C, não tem o ômega agora. 1 sobre C1, 1 sobre C2, 1 sobre C3. E achamos 1,45 vezes 10 a décima. A nossa capacitância de série é o inverso desse valor. Portanto, 69,96 picofarad. A reatância capacitiva equivalente na frequência de 10 MHz, 17, é de menos J 230,8 ohms. A parte resistiva é 52, a parte reativa menos J 230,8 ohms. Aplicando a equação, obtemos um módulo de 236,6 ohms e um ângulo de menos 77,3 graus. Sim, o equivalente é um RC, capacitivo, portanto, um ângulo negativo. Então, aí está o nosso circuito, diagrama esquemático, com os valores de resistores de capacitância.
frequência, que equivale a um resistor de 52 ohms em série com um capacitor de 68,96 picofarad. Observe que o valor de 68,96 picofarad do capacitor equivalente é menor do que o menor capacitor do circuito, no caso C3, 100 picofarad. Isso sempre acontece na ligação em série de capacitores? Sim, sempre acontece. O capacitor resultante é sempre menor do que o menor capacitor presente no circuito. Já na resistência, é simplesmente o somatório de todas as resistências do circuito. Na frequência de 100 kHz, o que nós temos é um resistor de 52 ohms em série com uma reatância de menos J 23,079 kΩ. 23.079 ohms. Então, na frequência baixa, o capacitor apresenta uma reatância alta. Em 10 MHz, como subimos agora a frequência, a parte resistiva se mantém e a parte reativa agora é menos J 230,8 ohms, menor. Mais alta a frequência, menor a reatância capacitiva. E em gigahertz, quanto será? Menos 2,3 ohms. Então, quanto mais alta a frequência, menor a reatância capacitiva para o mesmo capacitor. Isso pode ser visto agora claramente na nossa tabela, onde nós temos que, independente da frequência, nós temos um resistor de 52 ohms em série com um capacitor de 6896 picofarad. Picofarad 10 a menos 12, valor baixo. Em 100 kg, a parte reativa, o módulo é mais de 23 kΩ. Em 10 MHz, isso cai para 230,8. Em 1 GB, apenas 2,3. 52 é constante, sinal negativo menos J é constante, e aí vai diminuindo a reatância capacitiva, o módulo. E agora veremos a associação em série resistor-indutor. Aí está o nosso diagrama esquemático de um resistor indutor, e a impedância equivalente é R mais J ômega L. Esse é o valor da impedância equivalente série de um resistor com um indutor. A parte real resistiva é sempre maior ou igual a zero, se não tiver nenhuma resistência é zero. E a parte imaginária reativa sempre maior do que zero. Observe que agora é mais J, se for um L. Ômega L, reatância indutiva é positivo, mais J ômega L. Se L for zero, tiver indutor, vai valer zero. Se quisermos calcular na forma fasorial, temos o módulo expresso por raiz quadrada de R2 mais ômega L ao quadrado e temos o ângulo ou fase dado pelo arco cuja tangente é ômega L sobre R. No capacitor, o ângulo é sempre negativo. Agora, na nossa indutância, vai ser sempre positivo. No nosso próximo exercício, nós vamos calcular a impedância na frequência de 10 MHz, equivalente para 75,4 em série com indutor de 4,7 micro. Vamos fazer isso com vários indutores, 1,2 micro, 18 nano, e depois vamos querer calcular essas impedâncias na forma fasorial. Frequência de 10 MHz, 10 a 7 Hz, XL igual a J ômega L. Primeiro, Z1, 75,4 ohms, que é resistível, mais J ômega, que é 2π vezes F, 10 a 7, vezes o valor da indutância, 4,7 microhenry, 10 a menos 6. Obtemos uma impedância equivalente de 75,4 mais J, 295,3 ohms. Z2 agora, a parte reativa e a parte resistiva tem o mesmo módulo, o mesmo valor numérico. E Z3 agora, 75,4 mais J, 1,13. Módulo 304,8 e ângulo 75,7 graus positivo. Z2, módulo 106,6 ohms, ângulo mais 45 graus. Observe que quando o módulo da reatância e a resistência são iguais, é um ângulo de 45 graus. Temos o módulo Z3, 75,41 ohms e um ângulo de 8,5 graus. Nos três casos positivo, porque é uma reatância indutiva. Quando tivermos múltiplos resistores e indutores em série, nesse caso, como é que nós vamos calcular a impedância equivalente série? Muito simples. Vamos usar essa equação. O somatório de todas as resistências mais J ômega vezes o somatório de todas as indutâncias, todos os valores dos indutores. Aí temos um exemplo com 3 resistores, 2 indutores, R1, R2, R3, mais J ômega, que multiplica L1 mais L2. Indutância equivalente é a soma de todas as indutâncias, logo é maior do que a maior presente. No próximo exemplo, nós vamos calcular a impedância série equivalente e na forma fasorial para 3 resistores em série e 3 indutores em série. Os valores são dados. O resistor série equivalente, a soma de todos eles, 75,4 ohms. O cálculo da reatância indutiva série é simplesmente somar as 3 indutâncias, 22,47 micro ou 22,47 vezes 10 a menos 6 Henry. A reatância indutiva, então, XL é J ômega L, ômega é 10 a sétima, L equivalente 22,47 vezes 10 a menos 6, e obtemos J 1411,8 ohms. Então nós temos que a impedância equivalente série daquele circuito é 75,4 mais J 1413,8 ohms.
onde na forma fasorial nós temos 236,6, ângulo 86,9 graus. Este é o circuito, equivalente a 75,4 mais, em série, 22,57 microhenry, é o componente, o valor do componente. Em 100 kHz, isso equivale a 75,4 ohms, em série com J 14,1 ohms. Em 10 MB, equivale a 75,4, J 1,41 kΩ. Em 1 GB, 75,4, 141,2 kΩ. Observe o valor extremamente elevado que a reatância indutiva tem em frequência alta. A tabela mostra claramente isso. Conforme a frequência aumenta, o termo resistivo mantém-se constante, mas o termo reativo vai de 14,1 para 1.410 e 141.200 ohms, corroborando a ideia do que a reatância indutiva aumenta com o aumento da frequência. Como considerações finais, nós vemos que as impedâncias reativas são dependentes da frequência. Reatâncias capacitivas diminuem com o aumento da frequência. Reatâncias indutivas aumentam com o aumento da frequência. Podemos associar resistências a reatâncias capacitivas e indutivas em série e determinar uma impedância equivalente. A indutância equivalente de uma série de indutores ligados em série será sempre maior do que a maior indutância do circuito considerado. Já a capacitância equivalente de uma série de capacitores ligados em série será sempre menor do que a menor capacitância do circuito considerado. O que nós vimos neste vídeo? Como determinar a impedância série equivalente de associações resistivo-capacitivo, um resistor e um capacitor. Como determinar a impedância série equivalente de associações resistor-indutor. E como calcular o efeito da frequência na impedância. Conforme a frequência varia, para o mesmo componente vai variando o valor da impedância, no caso de reatâncias. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Análise de circuitos RC, RL e agora resistor, indutor e capacitor, pelo método gráfico. Depois nós vamos fazer análise de circuitos RC, RL e RLC utilizando a carta de Schmitt, vendo como esses circuitos variam com a frequência. Se nós podemos ver essa variação com a frequência, nós apresentamos agora nesse vídeo tabelas onde nós podemos observar numericamente a variação da reatância com a frequência. Mas será possível ver esse comportamento, estimar valores? É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.